Fala, pessoa incrível. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para ministrar para você hoje é: você pediu algo para Deus, Ele te disse não. E isto feriu o teu coração, isso te deixou bravo com Deus. E Ele me mostrava especificamente pessoas que pediram ao Senhor pela cura de um ente querido, alguém que você amava muito, e essa pessoa ou adoeceu de repente, ou ela teve alguma intercorrência, sofreu um acidente, e você orou para que essa pessoa ela sobrevivesse, e ela não sobreviveu, e isso te deixou muito bravo com Deus. E essa situação já nem é tão recente, já faz algum tempo, mas você continua bravo com Deus. E hoje o Senhor está falando sobre fazer as pazes com Ele. Muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, nós não conseguimos entender os caminhos de Deus, porque os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos, e os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. E quando ele recolhe alguém que a gente ama e que nós sabíamos e que nós tínhamos a plena convicção que ele tinha o poder de curar, de libertar e de salvar essa pessoa, e ele não faz isso, isso nos deixa com raiva. E o teu relacionamento com Deus mudou desde aquele dia, desde o dia que ele recolheu aquela pessoa, e você tem estado bravo com Deus. Você tem até feito a obra de Deus, mas você tem feito a partir de um lugar de obrigação e não de um lugar de amor. Porque você está ressentido, você está magoado com Deus, porque Deus não salvou essa pessoa. E você nunca teve coragem de chegar diante do Senhor e perguntar a Ele: Deus, por que o Senhor não salvou aquela pessoa? Deus, por que o Senhor não curou aquela pessoa? O Senhor tinha poder, o Senhor salvou aquela outra pessoa, o Senhor curou aquela outra pessoa. O Senhor já tinha respondido sim para outras orações que eu fiz sobre outras pessoas, mas por que para essa pessoa que eu amava tanto, o Senhor disse não? E o Senhor te diz que se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas quando ele morre, ele dá muito fruto. Havia um propósito, sempre houve um propósito de Deus. Há um propósito dele em ter te dito não. Há um propósito dele em ter recolhido essa pessoa. Há um propósito dele em ter respondido não para você. Muitas vezes, sem perceber, nós erguemos ídolos no nosso coração. Muitas vezes nós substituímos Deus por pessoas. Muitas vezes nós substituímos a glória de Deus e a opinião de Deus pela opinião das pessoas. E o que eu estou querendo te dizer é que talvez você tenha escutado de algumas pessoas: se Deus fosse de verdadeiro, você orou tanto para essa pessoa ser salva, por que ela não foi salva? E isso fez com que entrasse uma semente de incredulidade no teu coração e você duvidasse das intenções e do caráter de Deus, da bondade de Deus, porque você foi questionado. Mas hoje o Senhor está te dizendo: os caminhos dele são mais altos do que os seus caminhos, e os pensamentos dele são mais altos do que os seus pensamentos. Então, por mais que você não entenda por que o Senhor levou essa pessoa, saiba que existe um para quê, saiba que existe um propósito e que Deus sabe mais do que você. Os caminhos dele são mais altos e os pensamentos dele são mais altos. O ponto é, enquanto você continuar magoado com Deus, enquanto você continuar com raiva de Deus e você não for diante dele para expor e rasgar o teu coração e dizer para ele exatamente como você tem se sentido, essa mágoa vai continuar consumindo o teu coração e ela vai continuar te afastando da bondade, do amor e da fidelidade dele. Então a minha oração por você hoje é que você se permita rasgar o seu coração diante de Deus, que você se permita dizer a Ele a verdade, que você se permita admitir a Ele que você está com raiva dele. E eu quero contar um testemunho para vocês. Há cerca de uns 11 anos, eu conheci um casal de pastores, e sempre que eu olhava para a esposa desse pastor, para essa pastora, eu via nela um semblante tão triste, um semblante tão amargurado, ela tão fechada dentro de si mesma, e eu nunca entendia por que ela estava com aquele semblante, por que aquela dor tão grande, por que aquela sensação tão esquisita. E um dia ela compartilhou que ela teve uma filha, e essa filha, tinha em torno de 4 a 5 anos, faleceu. E naquele momento que ela contou aquilo, eu não conectei essa situação com toda a amargura que ela carregava. Até que em um culto que a gente estava, foi um acampamento, um retiro de carnaval,
Creio que essa palavra é muito oportuna porque a gente está no meio do carnaval. E no retiro de carnaval, enquanto a gente estava no momento do louvor, e eu olhei para o lado e eu a via chorando muito, o Senhor me deu uma visão. E nessa visão, eu via que ela estava em pé, diante do túmulo da filha dela. E a filha dela já tinha morrido fazia 10 anos. Presta atenção, faziam 10 anos que a filha dela tinha morrido. Mas espiritualmente e emocionalmente ela ainda estava presa diante do túmulo da filha. E ali o Espírito Santo me direcionou até ir até ela e dizer o seguinte: pastora, você tem questionado a Deus e você está com raiva de Deus porque Ele não salvou a sua filha, porque Ele não curou a sua filha. E desde que o momento que a sua filha morreu, você tem se sentido magoada com Deus, você tem se sentido chateada com Deus. E você tem perguntado a Deus, por que que o Senhor não salvou a minha filha? E Ele está te dizendo hoje, um dia você vai entender o porquê. Mas para hoje, o que você precisa saber é: os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos. E é hora de você deixar o túmulo da sua filha. É hora de você aceitar que ela se foi. É hora de você aceitar que ela está comigo. E que um dia você vai entender o porquê eu a recolhi. E ela chorava muito enquanto ela escutava aquilo. E ali o Senhor me direcionou a falar para ela: pastora, vamos sair? Vamos embora deste lugar espiritual. E eu a peguei pelo braço e nós começamos a andar juntas. E eu comecei a falar para ela: declare, eu estou saindo deste túmulo, eu estou saindo deste túmulo, eu estou saindo deste túmulo. E enquanto ela fazia isso, esse ato profético de andar e sair daquele túmulo, eu vi algo poderoso acontecer. Aquele rosto entristecido, aquele rosto cheio de rugas, amargurado, foi se transformando. E ela foi como se ela tivesse rejuvenescido 10 anos diante dos nossos olhos, por aqueles passos que ela deu, pelo fato dela ter saído emocionalmente daquele túmulo onde a filha dela estava enterrada. E eu estou te dizendo isso porque está na hora de você sair da frente deste túmulo. Está na hora de você deixar ir essa pessoa. Essa pessoa já está com o Senhor. E um dia você vai entender por que o Senhor a recolheu. Um dia você vai entender por que que o Senhor não resgatou, por que que o Senhor não salvou aquela pessoa, por que que o Senhor não curou. Mas hoje Ele está te dizendo: é hora de viver a vida que eu tenho para você. Os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. Então, se o Senhor decidiu recolher essa pessoa, Ele sabe o que faz e Ele sabe por que faz. Agora é hora de você deixar ir. É hora de você continuar vivendo tudo aquilo que Deus tem para você. É hora de sair deste túmulo. Então faça esse ato profético, se levante de onde você está neste momento e comece a andar e dizer: eu estou saindo deste túmulo. Eu estou saindo deste lugar. Eu estou saindo deste lugar de dor. E eu aceito que o Senhor sabe mais do que eu e que os caminhos dele são mais altos do que os meus caminhos e os pensamentos dele são mais altos do que os meus pensamentos. Essa pessoa se foi, mas você continuou vivendo. E se o Senhor permitiu que essa pessoa morresse antes de você, é porque Ele tem um propósito ainda com você. Então eu oro nesta hora no nome de Jesus para que toda mágoa que você tem sentido de Deus, para que toda raiva que você tem sentido de Deus, para que todo ressentimento, para que toda frustração, para que toda dor que você tem carregado, que hoje você possa deixar aos pés da cruz, que hoje você possa ter um papo reto com Deus, que hoje você possa dizer para o Senhor exatamente como você tem se sentido, que você possa colocar diante dele as suas frustrações e crer e saber que Ele sabe de tudo e que essa morte, ela vai produzir muitos frutos. Só que agora você precisa deixar ir. E é tempo de você fazer as pazes com Deus. Eu oro, Pai, que essa pessoa tenha forças para fazer as pazes com o Senhor e seguir em frente para viver tudo aquilo que o Senhor tem para ela. É hora de você fazer as pazes com Deus. Faça as pazes com Deus, porque Ele tem amor por você. Ele te ama com amor eterno e Ele te atrai com bondade. Mas hoje é o dia de você sair do túmulo e viver a vida que Ele tem para você. Então, se essa palavra falou contigo, coloca aqui nos comentários: eu faço as pazes com Deus. Coloca aqui: eu faço as pazes com Deus. Que Deus te abençoe. E se essa palavra falou com você,
Me deixa saber aqui nos comentários. Eu te vejo no próximo vídeo.